Papo com o Anjo. Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast Papo com o Anjo, esse podcast que está toda segunda-feira aí no canal do Anjo Investidor, né? Esse programa que tá toda quarta, o podcast é toda segunda e toda quarta, e aí você tem conteúdo o tempo todo. Eu sou João Kepler e piloto aqui esse podcast sensacional, onde eu trago amigos e pessoas que podem te ajudar a ser melhor. O convidado de agora é um cara que já ajudou milhões de pessoas, já treinou diversos coaches no Brasil, assim, perdi as contas, ele vai dizer quantos, né? Vários livros publicados, palestras internacionais em Harvard e não sei aonde, participou de programa de televisão Aprendiz, é um cara que os eventos dele são incríveis, tem um evento de 3 dias no final de semana que muda a sua vida, chamado Desperte Seu Poder, e muitas outras coisas que vocês vão ouvir agora aqui nesse podcast. Senhoras e senhores, com vocês, José Roberto Marques. Gratidão pelo convite, grande João Kepler. Eu estou feliz, muito feliz de estar aqui e dizer que eu também sou seu admirador pelo trabalho, pelo teu carinho, pela tua simplicidade e efetividade. Tu é um ser incrível. Muito obrigado, Zé. Pô, o entrevistado aqui é você, não sou eu não. Eu que tenho que te elogiar, pô. Tá invertendo a ordem das coisas aqui. Você é um ser de luz, é um cara que transforma vidas de verdade. Eu vi isso acontecendo nos eventos, nos cursos dele. É impressionante a força que ele tem de mostrar às pessoas como realmente tem que pensar, como tem que agir, como tem que ser. Zé, me fala, essa palavra coach é uma palavra que é um pouco machucada no Brasil, não é? E, no entanto, o coach é muito importante para muita gente. Como é que você pode falar sobre isso, Zé? Porque as pessoas interpretam errado o coach. Coaching nada mais é do que um método, um processo para a gente acelerar a performance, metas e objetivos. Que tem método. É um método. Nada mais. Coaching é só um método. Um método que, dependendo quem está fazendo o processo de coaching, você utiliza as principais ferramentas. A gente usa administração de empresas, gestão, economia, filosofia, teologia, muito neurociência, psicologia. Então depende da bagagem, depende da expertise. Porque o coaching não é uma ciência, é um método. É um método que engloba um mix de ciências. Então o profissional que tem habilidade, que tem diversos conhecimentos ou conhecimentos específicos, com o método de coaching, nós conseguimos fazer as coisas mais rápido, mais profundo e mais efetivo. Tem tantos coaches no mundo, né? Coaches famosos e tantos artistas e pessoas que têm seus próprios coaches. Por que isso no Brasil foi interpretado diferente? Bom, na verdade, são alguns movimentos que aconteceu, mas, João, sinceramente, são movimentos que são ruins, mas que não são tão desastrosos assim, não. É falta de conhecimento. Conhecimento, né? Ou mais do que isso. Abre aspas, ciúmes. Certo. Você já ouviu a expressão, ninguém chuta cachorro morto, né? Já está morto, né? Então, onde tem fumaça, tem fogo. Se criticar o coaching, se fazer alguma brincadeira com o coach da Ibope, a pessoa faz. Mas isso quer dizer o quê? Que funciona, que é profundo, que é efetivo. Só que tem bom profissional e mau profissional em todas as áreas. Não é só no coaching, é em qualquer lugar. E, João, as pessoas ficam falando, né, de algumas coisas, mas isso foi muito lá no comecinho do segundo semestre do ano passado, bem forte, 1 mês, 2 meses, mas ainda nós conseguimos crescer 30%. Claro. Não, cresceu o ano passado, 30% de crescimento. Eu conheço os números do IBC, eu conheço os números, conheço você, sou amigo do seu filho, você sabe disso. Incrível os resultados que você faz, a quantidade de pessoas. Quantas pessoas você já treinou? Nós passamos de 1 milhão de pessoas já no Brasil. 1 milhão de pessoas treinadas. E aí eu tenho diversos produtos, né, tipos. Por exemplo, o ano passado, só no ano passado, nós treinamos mais de 100 mil pessoas em um ano. 7 mil pessoas. No Desperte Seu Poder, no Mindset Milionário e nas nossas formações de coaches, que são muitas formações. Fizemos, João, 324 formações de coaches. Você tem 55 mil coaches treinados, 55 mil coaches, profissionais coaches de um único produto, porque nós temos mais de 30 produtos. Então, nossos números são bem interessantes. Então, quando a gente fala de desconforto, de crise ou de crítica, assim,
verdadeiramente isso aconteceu, mas não nos afetou, porque um bom trabalho é um bom trabalho. O que importa é resultado, e você tem resultado, e é impressionante, e eu sou testemunha do que você tem feito por muita gente, amigos meus que são treinados por você, o que eles conseguem performar, né? Principalmente tem um evento que você tem que é incrível, chamado Mindset Milionário. Cara, incrível, o cara sai de lá transformado, né? Eu encontrei investidores que investem comigo num domingo, te assistindo, ouvindo, treinando com você. Eu fiquei muito impressionado com aquilo e tive a honra, inclusive, de falar lá com você, falar sobre esse mundo digital relacionado às oportunidades, né, que a gente está vivendo hoje. Maravilhosa a tua participação no Mindset Milionário, que também é uma imersão de grande público, onde a gente vai construir o padrão do pensamento. Porque tudo na nossa vida é a forma de pensar. Como alterar isso? Como mudar um padrão negativo para um padrão positivo, para um padrão milionário? Como fazer isso? Então, nosso trabalho é de treinar as pessoas para que tenham uma mentalidade, um mindset milionário. Uma mentalidade diferente, porque tudo começa nas pessoas, né? A questão está dentro de cada um, né? O cara tem que se desenvolver para poder conseguir chegar no objetivo. E nós que fazemos investimento em negócios, a gente olha primeiro o desenvolvimento daquela pessoa. Ela precisa ser muito boa, ela precisa melhorar, ela precisa ter autoconhecimento, né? Ter essa performance que você fala, para aí sim desenvolver negócios. E o que você faz nos ajuda muito nesse processo de investimento. Que, aliás, diga-se de passagem, eu estou conversando agora também com o investidor de startup, porque você está investindo em startup. Também, né? Eu sei disso. Você mais do que ninguém sabe. Você vai ver uma empresa para comprar, para investir numa startup, você precisa de quê? Que uma pessoa lá tenha equilíbrio, tenha autoconhecimento, tenha conhecimento do negócio, tenha projeção, tenha boa índole, tenha valores sólidos. Todas as coisas. Empresas são resultado de pessoas, famílias são resultado de pessoas, grupo de amigos são resultado de pessoas. Então, nós precisamos ajudar a tirar o melhor das pessoas dentro das pessoas, porque tudo está dentro, não tem nada fora. Tudo está dentro da sua caixa. Antes de pensar fora da caixa, tem que pensar dentro da caixa, né, Zé? Zé, cara, eu participei recentemente de um estudo de caso seu, no meusucesso.com, lá do Flávio Augusto, e do Geração de Valor, é o meusucesso.com, e tem um estudo de caso seu que conta a sua história. E eu não conhecia. Você quebrou 3 vezes, esteve perto da morte, e aí você de repente descobriu que você era uma pessoa poderosa no sentido de ajudar o próximo, e você entendeu que isso tudo podia transformar a vida das pessoas, e como você se transformou. Como é quebrar 3 vezes? Como é que funcionou isso? Como é que você se reinventou? Eu vim de uma criação de pessoas bastante trabalhadoras. Então, na minha família, a gente aprendeu a trabalhar. Trabalhar é um grande valor da nossa família. E nesse foco no trabalho, nessa vontade de crescer, eu tive essas 3 crises. Mas o mais interessante é que as minhas crises financeiras não tem a ver com o negócio não deu certo. Deu tão certo que eu perdi o controle. É falta de gestão, falta de realmente ter pessoas capacitadas juntos com a gente para ajudar a fazer aquilo que a gente tem habilidade e expertise. Então, o que eu mais aprendi numa empresa, que além de força do trabalho, foco, determinação, expertise, que cada um de nós temos, nós precisamos ter time, equipe, grupo, rodear-se de grandes pessoas maravilhosas. E agora, a minha especialidade máxima maior é treinar, formar e conectar pessoas. Você então sentiu na pele a importância da gestão, do controle, da organização, e hoje você ensina isso também. Hoje, além de colocar em prática, eu ensino. E a passagem que eu tive, que é uma experiência de quase morte numa UTI, mudou completamente a minha forma de perceber o mundo, de perceber a família, de perceber as pessoas. Como é esse negócio de chegou quase morte? Você apagou e acordou? Como é que é isso? Eu nunca tive essa experiência. Conta aqui pra gente o que é essa experiência. Uma equêmia, quando o coração da gente para e você por alguns segundos, alguns por 1 minuto, por 2 minutos, você perde completamente a noção de tempo e espaço. Isso é uma longa história para me escrever num livro inteiro, que eu não escrevi ainda. Tem que escrever, essa história é boa. Você fica entre um espaço e outro espaço, e você se vê lá
na UTI, você se vê por alto, é bem interessante e diferente, e ao mesmo tempo um desespero muito grande, porque você pensa, chegou a minha hora. E ali, naquele momento, eu sou cristão, sou uma pessoa que vim de igreja, de grupo de jovem, de grupo de casamento, essas coisas, fiz teologia, então eu fiquei ali desesperado, sabendo, será que eu vou morrer mesmo e para onde que eu vou? E mudou completamente a minha vida. E nesse segundo, João, eu me tornei uma pessoa mais estudiosa que eu sempre fui. Eu queria saber o que uma emoção tão forte, causa no cérebro de uma pessoa. E a EQM foi a emoção que mudou a história da minha história. E hoje eu sou um especialista em quê? Causar fortes emoções nas pessoas para que elas reimprintem, ressignifiquem, restaurem, transcendam a própria história, a história de dor. Então o que você está dizendo é que é como se você, eu não sei se a palavra técnica é essa, mas você como se você fizesse uma regressão, você fizesse você fosse voltar ao seu passado e conseguir reestruturar os pensamentos e as memórias. Como é que funciona isso? Eu tenho muitos trabalhos. Quando eu falo de coaching, eu falo de um processo no tempo presente com foco no futuro. Mas eu tenho o dom da meditação, é um dos meus maiores poderes. Eu ia te perguntar sobre isso, então, o poder da meditação. As minhas imersões têm um poder muito forte, não só a base cognitiva, racional, como o poder da meditação. E meditar é alterar a frequência da mente para buscar memórias e registros e para que você dê uma nova conotação da forma que você viveu. Nós não somos capazes de mudar o que aconteceu com a gente, mas nós somos capazes de mudar a percepção do que aconteceu com a gente. Quando nós nos fortalecemos, quando através de várias teorias da neurociência, da psicologia e da medicina, eu falo para o meu aluno, eu falo para a pessoa que está em imersão, o teu cérebro funciona dessa maneira. As frequências do cérebro principal são 5. E se você conseguir alterar essa frequência, você pode mudar a estrutura do teu pensamento, a pessoa entende. E quando ela entende, sabe que é possível, ela se permite a fazer grandes viagens de meditação, grandes viagens em direção a si mesmo. E vou te falar, João, a gente consegue atemporalizar o tempo e conseguir resultados extraordinários. É como se anos pudessem ser minutos ou horas. E é isso que eu faço, usar o poder da meditação nos nossos processos da imersão de inteligência emocional, que é o Desperte Seu Poder e o Mindset Milionário. Então, um cara que tem um problema do passado, um cara que tem uma coisa mal resolvida, ele com a meditação ele consegue resgatar Vai isso. ajudar muito. Por quê? Porque nós precisamos primeiro ter uma base teórica do entendimento. Eu falo, honrar e respeitar a própria história é o maior poder do ser humano. Honrar e respeitar a história da tua família é o segundo maior poder do ser humano. Quando a gente traz base teórica, cognitiva, sobre valores, sobre equilíbrio, sobre prosperidade, e você consegue se conectar e lembrar do teu passado, você modifica completamente. Porque não adianta eu mudar do meu passado se eu mudar meu presente. Porque o passado, ele não existe mais. O que ele existe é uma percepção que você tem das memórias do passado. Então, aonde de fato tudo acontece? Aqui e agora. É agora que eu preciso empoderar o meu cliente, o meu coach, o meu aluno. É agora que eu preciso ensinar para ele como a mente dele funciona, para ele poder lembrar da história dele e transmutar, restaurar, ressignificar, dar um novo sentido e um novo significado. Mas é agora. É agora. Porque agora é o único tempo que você existe. Então, agora, o que aconteceu, você pode ressignificar, você pode trabalhar isso e trazer para o dia de hoje e melhorar agora. Gerando grandes aprendizados naquilo que foi ruim. Assim, muito, muito interessante e até a gente que não tem profundidade no assunto, é até difícil acompanhar o raciocínio, né? É claro que eu tenho uma ideia do que você está falando, Sim. Claro que eu sei de pessoas que se transformaram a partir desse estudo, né? Mas eu queria levar um pouco para frente, eu queria trabalhar o futuro. Né? A gente está no presente, a gente está vivendo esse mundo digital que é uma rádio que está na internet, a gente está num podcast que é um canal bastante utilizado e ouvido para quem está no ônibus, quem está no carro, quem está na academia. Então, assim, eu queria falar um futuro. Eu queria perguntar a você, já que você trabalha com muitas profissões, com muita gente, com muitas pessoas, quais são as competências e as habilidades e as profissões do futuro
para frente. Eu já entendi o para trás, que dá para trabalhar, mas e para frente? Como é que você orienta? Como é que você encaminha essas pessoas que estão ainda precisando de orientação para o futuro, entendendo esse tudo que está mudando? E exatamente esse é o foco do coaching. Construir o futuro no presente ou trazer o futuro mais próximo do presente num curto espaço de tempo. Isso é o foco do processo de coaching, né? Criar o presente no futuro e construir esse presente. Eu penso que a maior habilidade do ser humano, a primeira é você realmente, verdadeiramente saber o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, o que você tem paixão de fazer, o que você já faz e o que você precisa aprender a fazer. E nisso eu vou chamar de adaptabilidade, flexibilidade, resiliência, ou esse termo tão forte agora que é o antifrágil. A capacidade que você tem de, depois da adversidade, voltar para o estado normal melhorado. Então, a flexibilidade, quando a gente fala de futuro, talvez seja uma das maiores potências da mente humana. João, é bem provável. Depois de ter 2 formações, é maravilhoso. Mas eu vejo no futuro 3, 4, 5 formaturas, cada pessoa, formações diferentes. Por quê? Então você não está falando de formação apenas curricular, não é? De conhecimentos de conhecimentos complementares, diversas áreas complementares. O IBC tem uma faculdade, nós somos uma instituição de ensino superior. O meu próximo passo, meu projeto, já estou construindo isso, é uma faculdade de psicologia, mas uma faculdade de psicologia pautada em vendas, liderança, marketing digital e psicologia. Porque eu entendo que as pessoas precisam do comportamento novo e se não entender de marketing digital, ela morreu pela 4ª vez ou pela 3ª vez. Então, os profissionais, eles têm que ser muito mais adaptativos, flexíveis e muito mais amplificados. Eu não posso ser só um administrador de empresa. Eu tenho que entender de bolsa, de aplicação, de investimento, preciso entender de gente, eu preciso entender de processos. O IBC tem gestão ISO 9001, que é uma gestão de processos, e nós somos uma empresa humanizada, que fala de comportamento humano. Mas qual é a nossa gestão? Processo, número, planilha, dashboard, tudo é métrica de tudo. Então, isso é uma versatilidade. E quando a gente vê o futuro, eu posso assegurar que as pessoas terão muito mais competências. Por mais que elas se formem, eu nem sei se a palavra escola, formatura, daqui 10, 20, 30 anos, isso vai existir, ou se vai existir conhecimentos diferentes e múltiplos que a pessoa vai querer ter da psicologia, da filosofia, da teologia e assim por diante. Nós precisamos o maior número de informações possível para fazer coisas extraordinárias. Muito bem, olha aí, olha a aula que nós estamos recebendo hoje aqui com o nosso querido Zé Roberto Marques, um dos maiores coaches do Brasil, um amigo e um cara que ajuda muita gente. Agora, você é um cara bem sucedido, você é bem de vida. E a sua relação com o dinheiro, Zé? Você é um cara que gosta de ter carros, gosta de ter casas grandes, você gosta de ter tudo muito... Eu queria saber essa sua relação com o dinheiro. Qual é a sensação sua com o dinheiro? Porque hoje você tem, não é? Mas existe ganância no processo de querer mais? Ou você já está tranquilo? Porque você trabalha quantas horas por dia? Eu só vejo você trabalhando. Você trabalha, sei lá, 20 horas por dia. Você dorme 3. Como é que funciona a sua relação com o dinheiro? E para não assustar muito a galera, eu vou falar 14 horas, mas é mais. Mas eu vou deixar pelas 14, que raramente eu trabalho 14, mais é 16 ou 18 horas mesmo. Mas vamos deixar por 14, que é o pior dia, mais ruim, lastimável. Durmo 4 horas, quando eu durmo 6 é bastante, mas hoje eu vivo por propósito. Eu aprendi bastante muitas coisas e o meu propósito de vida é impactar pessoas. Eu nasci para impactar pessoas, para acelerar os processos de autoconhecimento das pessoas e de empreendedorismo das pessoas. Para isso eu nasci. E eu descobri isso e eu me conectei com uma força maior há 15 anos atrás, em novembro de 2004, quando eu tive a minha QM, eu tive uma expansão de consciência, uma super memória e uma sólida comprovação do meu propósito. Então, hoje, claro que tenho métricas, que tenho objetivos, os menores números que o IBC tem é 30% de crescimento ao ano, mas são os menores. Já tivemos 80, 60, 50, 12 anos seguidos, sem nenhuma variável, sem nenhuma baixa. Uma empresa tradicional, esse é um bom crescimento. Mas eu nunca pensei de que se eu não fizer isso eu morro. Eu nunca pensei que hoje eu preciso trabalhar para faturar
para ter certeza absoluta. Hoje eu realmente dou o melhor de mim para ter o melhor resultado. Nós temos metas ousadas, mas a gente sempre quebra as nossas metas. E o dinheiro, Zé? Eu penso que dinheiro é consequência do surreal, extraordinária, sensacional, de uma das melhores casas desse país. É minha, eu adoro viajar, eu tenho umas coisinhas, né, que eu gosto de me vestir bem. É uma dualidade, mas a outra lado meu é bondade, humanidade, amor, perdão. É isso que eu sou. Eu sou a dualidade do ser humano em pessoa. O estatístico, o matemático, o próspero, o empreendedor, o empresário, mas eu sou aquele cara que eu sou amor. Então, eu sou família. Para mim é muito importante que as pessoas saiam felizes, é muito importante gerar transformação na vida das pessoas. Eu não consigo mais fazer um trabalho porque a pessoa está me pagando. Não consigo mais. A gente já tem uma estabilidade muito grande, estamos muito bem posicionados no nosso mercado, mas a paixão é que me move. Então, o dinheiro, para mim, é um dos 7 tipos de riqueza. E não o único tipo de riqueza. 7 tipos de riqueza. 7 tipos Peraí, de riqueza. São 7 tipos de riqueza, eu só conheço uma, quais são as outras? Aliás, eu conheço a família também, né? Riqueza material é o dinheiro. Tá. Riqueza de relacionamentos. Quem somos nós sem relacionamentos? Tá, 2. Você é especialista, né? Porque você tem muito relacionamento. Isso é legal. O terceiro é riqueza de propósito. Nós precisamos ter uma causa, um propósito, um significado, uma razão de viver a vida profundamente. O quarto tipo de riqueza é o conhecimento que você tem. Porque, assim, você precisa de método, ciência, ferramenta, estratégia. O método é atalho, o método é acelerador. Esse é o quarto tipo de riqueza. Então, vamos lá. Eu já estou misturando um pouquinho, mas vou lembrar. Riqueza material, riqueza de propósito. Já falei 5, né? Nossa, esqueci. Bom, então, no link abaixo aqui, a internet é boa por de isso. Saúde, riqueza de saúde. Como é que eu esqueci da riqueza de saúde? Eu acho que eu estou muito emocionado aqui com o João, viu? Riqueza de saúde, ensino isso todo dia. É verdade. Riqueza de saúde realmente e verdadeiramente a gente tem que ter saúde. E a última é a riqueza da liberdade do tempo. Liberdade do tempo. Liberdade do tempo. Você fazer o que quiser do na hora tempo. que você quiser fazer. Bom, aprendemos as 7 riquezas. 7 eu confesso que eu conhecia riquezas. poucas, eu vou buscar as outras. Escrevi um livro inteiro sobre isso, né, que chama Mindset Milionário. Mindset Milionário é em cima das 7 riquezas. 7 tipos de riqueza. Cara, o Zé é impressionante, ele trabalha realmente tudo isso. Ele vai sair daqui amanhã, vai fazer uma mentoria de final de semana com um amigo nosso, que é o Janguier, lá em Porto de Galinhas, lá em Muro Alto, lá em Pernambuco. E eu não vou poder ir dessa vez, mas eles vão passar o final de semana inteiro dando mentoria para 40 empresários brasileiros. E eu fico impressionado com a sua capacidade, a sua vontade de doação. Eu já te chamei várias vezes, você é sempre disponível. Você já esteve com a gente no nosso Café com Capital. E, cara, a sua doação, no sentido de querer compartilhar conhecimento, conteúdo, né? E isso é muito rico, muito importante. E aí a gente vê essas 7 riquezas, a gente percebe que você busca realmente essa... Agora, dessas riquezas, que eu quero extrair uma, né, que é o que eu acredito que é muito importante, que para mim é uma das principais, que é a família. A família. A família. E a família, sua família trabalha com você, muitos Sim. deles estão lá dentro do IBC, né, te dão apoio e estão junto com você. Eu queria saber no aspecto de negócio. Sim. Muita gente não quer família dentro do negócio e você fez o contrário, você quer família dentro do negócio. E quem está nos assistindo aqui, eu sempre digo, na minha brincadeira, eu digo assim, cuidado você contratar parente, depois é difícil a demissão do parente, né? E aí, como é que é isso? Se é verdade que trabalhar com família é difícil, é muito mais verdade que a família é mais efetiva. Tem muito mais paixão, muito mais causa, muito mais conexão e ela tem muito mais performance. Então tem 2 verdades. Família tem relacionamento complicado, porque a gente mistura os papéis. Mistura muito, né? É a mistura de papéis que é o problema, mas também é verdade que as pessoas são muito mais focadas, muito mais dedicadas, têm muito mais performance. E mais confiança. Muito mais confiança. Então e para deles, né? Então, para você, a relação é confiança, performance. Confiança e performance é maior do que qualquer problema, outro qualquer atrito, qualquer questão familiar. E o IBC é uma prova viva disso, né? Que tem minha mãezinha que está lá em Goiânia, que abre e fecha o IBC todo dia, que Lá no olha escritório de Goiânia. aos 78 anos,
né? Tem a minha esposa que cuida da parte financeira do IBC, tem o Marcos, que é um grande administradora, e tem o meu filho Arthur, que está no financeiro do IBC. Então é uma família voltada para o IBC. O Zé tem muita coisa para nos ensinar, você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui. Realmente é uma aula, como sempre, ele traz esse lado técnico, sair fazendo. Eu não sabia que aquilo tinha ciência, tinha técnica. Depois eu fui aprender a fazer aquilo. Comecei a ler aos 36 anos de idade, a ler livros aos 36 anos. Perdi um tempão na minha vida e depois comecei a escrever. Mas eu identifiquei que eu não podia ter negligenciado tanto tempo a educação no sentido de teoria, ciência, técnica, né? E você traz isso e eu trago a prática. Isso é muito legal e você tem me ensinado bastante sobre isso. Eu acho que vou te levar para casa, viu, João? Que é muita prática, vai me ajudar mais. É isso, Zé. Que bom que você está aqui, que bom que você veio no podcast. A gente já estava ensaiando você vir aqui há bastante tempo, né? E deu certo dessa vez. Você está aqui no estúdio da Jovem Pan e essa casa que nos recebe tão bem nesse podcast. E para encerrar, eu queria saber de você, Zé, que dicas você pode deixar para quem está nos assistindo? Quem assiste a gente aqui é empreendedor, investidor. Esse é o Papo com o Anjo, eu sou o Anjo e você também é mais um anjo. Então, diga aí qual é a dica para quem está pensando em fazer negócio, para quem está pensando em desenvolver até uma startup, talvez. Eu penso que, primeiro, você tem que ter uma ideia inovadora, mas que não seja tão inovadora, mas que pode ser diferente do que tem. Que às vezes a pessoa quer uma ideia mirabolante, extraterrena, estratosférica, talvez demora muito. E talvez melhorar um pouco mais algo que você já tem é uma inovação. Então não queira algo tão extraordinário assim, porque com foco e determinação você deixa as coisas extraordinárias mais extraordinárias. Então, tenha uma ideia inovadora. 2, rodeie-se de grandes pessoas. Um dia me falaram... Pessoas melhores que você? Pessoas diferentes de você, porque cada um, na minha percepção, é melhor do que o outro em algum nível. Todos nós temos conhecimentos, expertise, vivências e nós nos diferenciamos. No fundo, as pessoas são melhores em algum nível, todas uma das outras, mas com mais solidez, que eu acredito que é o que você está falando, com mais equilíbrio. Rodear-se de grandes pessoas. Zé, mas eu não posso contratar uma pessoa igual você está falando, eu preciso de 3 pessoas. Faz parceria, faz sociedade, se conecta, não preciso do dinheiro. Hoje eu tenho 600 colaboradores, mas eu não tinha, comecei sozinho. Era eu sou SA e só eu mesmo, né? Só eu acreditava. Como muitos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Então, a gente vai se conectando. E a primeira pessoa que eu conectei foi a minha esposa. Depois com o meu filho, depois com a minha mãe. E nós começamos tudo isso. E isso é importante. Então, uma ideia inovadora, conecte com grandes pessoas. E uma coisa fundamental, consistência, perseverança, foco, determinação. Eu adoro falar, sempre dá certo. Zé, mas não deu ainda. É porque não chegou o tempo. Continua, continua, continua. Então, consistência. E mais 4, recomece todas as vezes que forem necessárias. 1, 2, 5, 10, 1000 vezes. E recomece com mais confiança, com mais amor, com mais fé. Recomece sempre. Recomece com o aprendizado do erro passado, né? Isso. Principalmente isso. Principalmente. É isso, senhoras e senhores. Eu conversei com o meu amigo José Roberto Marques, um cara incrível. E aconselho a todos vocês a seguirem. Como é o Instagram? @José Roberto Marques e @IBC Coaching. Claro. São 2 Instagrams. Tem mais de 1 milhão de seguidores. E aí, por aí vai. Acompanha, é muito bacana. Eu acompanho e gosto muito e faço os cursos também. Muito bem. Zé. Então, muito obrigado. Gratidão, João. Muito obrigado pelo convite. E vamos ajudando esse Brasil maravilhoso de empreendedores. Conversamos aqui, inclusive, que eu esqueci de comentar, mas ele também faz programas de televisão, já participou de Aprendiz, participou do Anjo Investidor. Tem um plano aí de um programa em breve falando de transformação de vida, de mindset. E espero você no próximo episódio do Papo com o Anjo. Então, muito obrigado e até a próxima. Papo com o Anjo.